o primeiro isso, o primeiro aquilo, mas nós, produtores rurais, estamos pagando a conta de todos, inclusive da comida que o brasileiro come, do americano come, do europeu e do chinês. O mapa que o professor mostrou para nós é extremamente importante. A China é um grande parceiro do Brasil. Agora, quem depende de quem? Nós precisamos dos insumos e dos fertilizantes, precisamos dos defensivos agrícolas, mas precisamos vender. E não podemos vender para um único local. E hoje nós dependemos de 40%, 50% do comércio da China para manter esse preço. Precisamos pôr regras no Brasil e leis adequadas para garantir que esses parceiros só sejam parceiros comerciais. Porque todos no mundo, não é só a China, todos no mundo têm um olho muito grande no Brasil. É o americano, é o europeu, eles vão avançar em qualquer lugar. Porque quando o professor fala aqui em segurança alimentar, os países, eu vou falar países organizados, não países de primeiro mundo, países organizados, estão preocupados com a sua segurança alimentar. Esse é um ponto crucial para todos eles. China, Índia, que deve ter a maior população do mundo pelos próximos 5, 8 anos. Então, nós temos um outro concorrente muito grande. A União Europeia, com toda a questão mercadológica, os Estados Unidos e a Rússia. Eles estão preocupados com a segurança alimentar deles. E eles vão avançar em qualquer país que precise produzir alimento. Quando você analisa os Estados Unidos, que é um grande parceiro nosso, se você pegar os últimos 100 anos, eles participaram das últimas 100 guerras, 100 anos de guerra, no mundo inteiro, fornecendo armamento, participando da guerra, indo aquilo. Por quê? Porque eles estão aqui na cúpula dominante aqui em cima. Amanhã, se precisar de alimento, eles invadem o Brasil. Nós já temos uma política internacional que fala que a Amazônia já é um bem da humanidade e não brasileira. E o professor falou claro aqui, nós temos reservas na Amazônia de cloreto de potássio ou de potássio muito grande. A dificuldade está porque ela está no subsolo, mas tem tecnologia para tirar. Só que eles colocaram isso como reserva ambiental, biológica, terra indígena, foram criando os tapetes em cima para que nós não possamos usar essa situação. Na área dos Yanomamis, nós tiramos urânio, a flor da terra, transformaram numa das maiores reservas indígenas que nós temos. Então, nós temos que nos mexer e nos preparar. Hoje, a função da ProSoja é unir todo o setor da agropecuária. O nosso sindicato rural, a cooperativa aqui, a Coagril, que é uma grande parceira nossa, o Firigouro sempre está lá firme, o sindicato rural, a Capu e, principalmente, os produtores. Só que os produtores rurais têm um hábito problemático. Eles só saem de casa quando a água está no pescoço, principalmente o produtor de leite. O produtor de leite briga por causa do preço, não sei o quê, a hora que ele está afogado, a hora que ele não aguenta mais. Os movimentos que nós temos são nessa linha. Então, nós precisamos de novas lideranças políticas. Nós precisamos participar, principalmente das próximas eleições que estão aí, porque quem mexe com a nossa vida é o político. E você está vendo o político defender um sistema ambiental, uma grande parte deles, que é nociva ao Brasil. Porque os grandes produtores de emissão de carbono, de gás efeito estufa, é a China, é os Estados Unidos, a própria Europa. Mas a assinatura deles não está em primeiro lugar. E se nós não aumentarmos as nossas emissões, nós não crescemos. Nós precisamos aumentar as nossas emissões.
Agora, nós temos uma quantidade de lavoura que tira muito mais carbono, o professor pode contar isso aqui para nós, do que as florestas que estão em pé. Então, nós temos uma agricultura altamente sustentável. Podemos dobrar e triplicar a nossa produção na mesma área que está ocupada de lavoura e pecuária, melhorando as terras degradadas, acabando com elas e voltando a fazê-las produzir. Então, o Brasil tem um potencial muito grande. A outra coisa que nós esquecemos, e que isso entra no jogo político, o impedimento da produção das terras indígenas, que detém 15% do território nacional. Se nós utilizarmos 20% do que pode estar nas terras indígenas para a produção, para os próprios indígenas produzirem, não é o branco, não, para os próprios indígenas, nós já dobramos a nossa produção sem mexer em nada. Só dentro do que está aí de possível para se produzir. Porque se nós produzimos em 7%, 280 milhões de toneladas, mais 3,5% da área indígena que entra no Brasil, é mais ou menos a metade dessa produção. E eles sabem disso. Então, nós temos opções de produção, temos um sistema produtivo e precisamos nos unir. Nós temos um lado no Brasil aí, extremamente pesado, que dificulta a nossa comunicação. O professor falou tudo aqui. E nós temos hoje a oportunidade de melhorar a nossa comunicação e melhorar o que nós precisamos para ser competitivo. A AproSoja está trabalhando duramente para que nós conseguimos instalar o corredor centro-leste de ferrovia que liga o Espírito Santo a Minas Gerais. Essa ferrovia sai do sistema portuário do Espírito Santo, que já tem 2 portos, e estão com direito de instalação mais 3 portos que vão sair, para que os navios de grande calado, de 400 mil toneladas, 500 mil toneladas, possam encostar. Liga de Uberaba a Uberlândia, Uberlândia a Brasília, o Triângulo Mineiro, pegando o centro do Triângulo Mineiro pelo Alto Paranaíba até o Naí. E liga esse corredor que vai aqui ligar ao Distrito Federal e a ferrovia que vai até Pirapora. Então, nós precisamos ter competitividade. Esse sistema logístico tem a capacidade de colocar até 18 milhões de toneladas para ir para o Espírito Santo, numa logística fácil, tranquila, e nós abastecemos aqui o desenvolvimento do Centro-Oeste, do Noroeste de Minas, que tem uma capacidade de crescimento bastante grande. O Estado de Minas Gerais tem a condição de se tornar o 3º produtor agropecuário do Brasil. O primeiro é o Mato Grosso, difícil de ser batido. O segundo, que nós podemos ser segundo e terceiro, é o Mato Grosso do Sul. Eu acredito que Minas Gerais tem a capacidade para isso, dentro das condições climáticas, atendendo até o norte de Minas, com as condições de produção de frutas, porque as frutas exigem muito menos água do que o outro sistema de produção. Então, a função da AproSoja hoje, além de unir, é de detectar esses pontos cruciais que nós temos, trabalhar em cima do que nós precisamos melhorar. Se nós abrirmos aqui todo o noroeste de Minas, toda essa situação, como é que nós transportamos a nossa produção? Essa é uma visão do governo atual que está melhorando a condição para nós, produtores rurais. O governo está mostrando para nós uma linha que foi criada lá atrás, na época de Dom Pedro, alguma coisa, quando se abriu as primeiras ferrovias. Se não me engano, na época do Rio Branco, lá, não sei qual que era o agente do governo da época do reino que mexeu com as primeiras ferrovias. Eu não me lembro muito bem. Mas foi lá que começou o sistema num país continental. Precisamos de logística com ferrovia e o sistema todo integrado. Ferrovia,
rodovia e a parte aquaviária. Nós precisamos do transporte fluvial. Nós temos que integrar os 3 modais. Sem eles, nós não temos como ecoar a nossa capacidade de produção. Nós vamos produzir e ter mal condições de uso. Para vocês terem uma ideia da onde a ProSoja anda, nós fomos convidados outro dia para ir lá numa empresa chamada Mar Azul. A empresa Mar Azul é a que controla todos os projetos de energia nuclear do Brasil. Eles têm um projeto de irradiação de alimentos que é usado em 45% dos produtos da China, 35% na Europa, 35% nos Estados Unidos, aonde a vida útil desse produto se estende por muito tempo. Os exemplos que nós vimos lá, uma caixinha de morango, aonde passou irradiação de alimentos, se ela dura uma semana, ela passa a durar 25 dias. Se um produto como a soja, que simplesmente passa numa esteira, ele chega livre de várias condições de pragas que eles exigiriam ou vão exigir de nós cada vez mais. Então, temos tecnologias novas no Brasil que podem ser usadas a favor de nós, produtores rurais, numa imensidão muito grande. Agora, para isso, precisa de recurso, precisa de força de vontade do produtor rural. Se nós não nos unirmos hoje, as associações, as cooperativas, o sistema sindical, nós estamos mortos. Porque quanto mais eles desagregarem nós, mais nós estamos sujeitos a dificuldades de mercado. E essa dificuldade de mercado, não pensa em vocês. O produtor rural aqui quebrou hoje, perdeu as suas terras, tem 100 mil aqui para entrar na terra dele. Porque daqui 10 anos, 20 anos, quem tem terra, não vai vender. Porque vai ser muito difícil se comprar terra no Brasil. Os preços do Mato Grosso, que eram áreas mais consideradas como livre, já são mais caras até que as terras aqui de Minas Gerais. Nós temos potencial de irrigação, todo o Triângulo Mineiro, chegando até aqui no Noroeste, é um dos pontos que tem a maior condição de abrir irrigação. E nós estamos aí dependendo de uma CEMIG que investe dinheiro em tudo quanto é lugar, menos no estado de Minas Gerais. Então, se nós não tivermos juntos essa prospecção de segurança, não só segurança alimentar, nós precisamos ter segurança nas nossas áreas de propriedade agrícola. Infelizmente, nós tivemos um bispo lá em Aparecida, eu sou católico, para falar em desarmamento, mas no dia da invasão da sede da ProSoja, eu estava lá às 7 horas da manhã. E a vontade de fazer uma besteira não é pouca. Agora, até agora, nós não tivemos um manifesto, nem do governador do Estado, do secretário de Segurança, da Polícia Militar, ou sequer da investigação, ao passo que está. Foram 2 ônibus de pessoas dentro da capital federal, destruíram uma sede e ninguém fez nada. As nossas propriedades, se nós não aprendermos a defendê-la, não é só botar uma arma na cintura, não. É criar todas as condições legais que nos exigem para que possamos ter uma arma lá dentro, para que possamos nos defender, porque nós estamos defendendo a nossa propriedade e estamos defendendo a nossa vida e da nossa família. E isso vem na sequência da segurança alimentar, da segurança ambiental e da segurança que temos. E temos uma Constituição que temos que tentar preservá-la, porque nós temos aí muitos grupos que estão no setor político, aí, que estão, político não, no setor de justiça, que estão rasgando a nossa Constituição. E na Constituição fala que se o poder público não pode nos defender, nós temos o direito de nos defender. Isso é função de todos nós.
E é função da AproSoja fazer todos esses comentários, colocar à disposição de cada um dos produtores o nosso trabalho e o tempo que nós temos. Essa foi a função que a AproSoja nasceu: defender o produtor politicamente dentro de todas as áreas que ela pode atuar. Precisamos do sindicato, está aqui nosso presidente, porque tem ações que têm que ser propostas lá em cima, que eles não dão legitimidade para as associações. Tem que ser o sistema sindical que tem que atuar. Então, vocês veem que eles dividem o nosso setor com a maior facilidade do mundo. Nós estamos agora tentando entrar com uma ação contra vou ler o nome da entidade aqui, que já é tanta coisa que a gente até perde, gente. Fugiu o nome aqui. Nós estamos entrando aqui com quem libera as patentes. Não que a gente está contra as tecnologias, porque uma grande parte do quem criou as patentes, ajudou a desenvolver o núcleo da produção de soja foi a Embrapa. Como? E o INPI. E eles estão liberando, sem parar, a patente que já caiu, que ela tem 10 anos de vida. Aí o sujeito vai lá, faz uma pesquisinha, coloca um ingrediente naquele grão de soja que nós não vamos utilizar, aquele produto que ele inseriu, e renova por mais 10 anos. E nós continuamos pagando royalties. Eu acho muito justo que nós possamos pagar todos os pesquisadores. E quanto melhor a pesquisa, vamos pagar, mas ela vence num determinado tempo. Nós já temos semente de soja aí que já não faz efeito dentro do que foi proposto. A modificação do meio ambiente é muito grande. O professor falou aqui, nós usamos aí tecnicamente um número de defensivos agrícolas grande, mas nós fazemos 3 safras no ano. Nos Estados Unidos e na Europa é uma safra. O resto é gelo. Paralisa todo o sistema. Então, nós temos que usar mais que os outros. Nós produzimos 3 vezes e desenvolvemos uma agricultura no sistema tropical, aonde as terras nossas que foram pesquisadas pelos americanos nos anos 70, é constado que a terra brasileira era improdutiva, que isso aqui era cascarral. Isso está nos escritos do Brasil com relação aos Estados Unidos, e nós desenvolvemos uma terra e uma agricultura forte e potente. Eu acho que eu me estendi um pouco mais, agradeço pelos dados que o professor deu, que corrige algumas coisas que a gente poderia falar indevidamente, mas, para nós, em primeiro lugar, professor, é o que o senhor falou, se nós não tivermos unido e não ajustarmos as novas lideranças políticas, nós temos que eleger pessoas que estão comprometidas com o agronegócio e com a população brasileira. Mas nós precisamos lembrar de uma coisa, gente. Produtor rural não elege ninguém. Quem elege são os formadores de opinião e a população aí fora, que precisa comer comida boa, comida barata, de qualidade, produzida por nós. Então, a ponte que existe entre o agro e as cidades, ela precisa ser cada vez mais fortalecida e com um pavimento liso, porque senão faz uma ponte cheia de buracos, você tem que sair pulando, ou que não aguenta o peso de uma carreta. Então, nós temos que ser muito claro no que nós precisamos fazer. E a ProSoja está aqui em Unai, a sede da ProSoja é em Unai, trouxemos para cá, nos honra muito estar aqui. Eu moro numa fazenda lá em Cabeceira Grande há 33 anos e agradeço muito ao presidente do nosso sindicato por ter aberto as portas para colocar a sede da ProSoja aqui em Unai, na sede do Sindicato Rural. Muito obrigado e desculpa se eu fui muito extenso. Doutor Fábio, senhor Fábio, por favor. Alguém gostaria também de fazer alguma pergunta, aproveitar agora a oportunidade?
e também já fazer uma pergunta ao senhor Fábio? Não? Senhor Fábio, muito obrigada pela presença, por estar aqui conosco hoje. Muito obrigada. Uma salva de palmas, por favor. Bom, senhoras e senhores, com o tema Proteção Rural, com ênfase em objetivo da política desarmamentista do Brasil, cases no mundo, direitos e deveres e a proteção da propriedade rural, convidamos o advogado, professor de Direito desde 2003, especialista em legislação de controle de armas, foi um dos idealizadores do movimento Pró-Armas, cujo objetivo é produzir informações sobre o acesso civil às armas de fogo, seja como cidadão comum ou como atirador esportivo, caçador ou colecionador. É fundador da ADPMS, a Academia de Direito Processual do Mato Grosso do Sul, e do Instituto Conservador, fundado em 2015 no estado do Mato Grosso do Sul, senhor Marcos Polon. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom, boa noite a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês em Unai. Estava brincando ali fora com o presidente do clube, que eu sempre tive vontade de conhecer o Unai, porque tinha um CD do Marco Brasil, que falava um grande abraço para meus amigos do baile do cowboy de Unai, né? Eu passei a vida inteira querendo conhecer o Unai. Aí o dia que dá certo de eu vir, está chovendo, está de noite e eu venho depois que eu casei, então não dá para fazer muita coisa, mas a gente compartilha da alegria de estar com vocês. Fico muito feliz de poder estar no mesmo evento que o professor Alcio Vander, da Embrapa. A Embrapa, que é uma instituição respeitabilíssima no Brasil, o melhor estudo de ocupação de solo que eu já vi na minha vida é feito pela Embrapa Satélite, que demonstrou que não tem ninguém que protege mais o meio ambiente no mundo do que o produtor rural brasileiro. Também fico muito feliz de ter escutado o Fábio Meirelles, da AproSoja. Eu que em 2017, 2018, cheguei até a presidir uma eleição da AproSoja. Sou membro da AproSoja, nossa família produz lá na região de Sidrolândia, Maracaju, no Mato Grosso do Sul. E sou advogado. Hoje eu me dedico mais à questão armamentista, legislação de controle de armas, só que a minha formação é no agronegócio. Meu bisavô é produtor rural, era tropeiro de gado, e com isso ele formou algumas propriedades no interior de São Paulo, ali no Mato Grosso do Sul também, meu avô do mesmo jeito, meu pai, e hoje a minha família se dedica à produção de soja e milho ali na região de Sidrolândia. E o fato da defesa da propriedade rural foi uma coisa sempre muito presente na minha vida. Como eu falei para vocês, atuei exclusivamente em direito agrário e do agronegócio, fui presidente da Comissão de Direito Agrário e Agronegócio da OAB Mato Grosso do Sul, fui um dos fundadores da Comissão de Direito Agrário e Agronegócio da OAB Federal, do Conselho Federal da OAB. Então, sempre era comum a gente ter que lidar com reintegração de posse, ocupação de movimentos indígenas, ocupação de sem terra, aquela coisa toda. E minha família sempre teve uma relação, como que eu vou dizer assim, relativamente próxima com esses movimentos. Por exemplo, alguém de vocês aqui deve ter ouvido falar no José Rainha, que era líder do movimento Sem Terra. Não sei se vocês vão lembrar, mas teve uma ocasião que atiraram no José Rainha numa invasão. Vocês lembram disso aí? Então, o cara que atirou é meu primo. Ele cometeu um erro muito grave nesse momento aí, que ele deixou a raposa escapar, que nem disse o Zé Agripino lá em Prudente aquela vez. Mas a área dele ficou um bom tempo tranquila depois disso e deram uma acalmada nas invasões. A propriedade do meu avô também foi tentar invadir muitas vezes, e todas as vezes sem sucesso. E eu vou dizer para vocês, não foi soltando pomba e distribuindo livro que ele segurou a terra até hoje. Os senhores devem saber, assim como eu sei, os números trágicos que o Brasil viveu nas últimas décadas para trás.
Porque mato ninguém quer. O pessoal quer invadir terra que está produzindo, terra que está gerando riqueza, terra que tem interesse em terras raras, como já foi falado aqui. E o grande problema que a gente vivencia quando vai tratar disso é a acomodação do povo brasileiro. Eu escuto todo dia, sem exceção, o que dá para fazer, porque está acontecendo um monte de coisa ruim, tem que dar um jeito, o Bolsonaro tem que apertar um botãozinho e resolver tudo de uma vez. E não é assim. A primeira coisa que a gente tem que ter consciência é que eles levaram quase 4 décadas para deixar o Brasil do jeito que está hoje. E a gente permitiu que isso acontecesse. Então nós vamos levar pelo menos as mesmas 4 décadas para poder recuperar o país que a gente merece ter. Porque o Brasil é um país muito rico, é um país que produz, é um país que tem facilidade, como foi falado aqui, tem lugar que tem 3 safras. Lá em São Gabriel, no Mato Grosso do Sul, tem 5. Porque eles fazem intercâmbio com vários meios de produção, e aí bota pasto como cobertura, bota engorda de gado, lá tem suinocultura, eles usam o dejeto para várias outras coisas. Enfim, o Brasil é um país muito rico. Tanto que é muito rico, que ele está sendo roubado, foi roubado nos últimos 30 anos e ainda assim conseguiu andar. Então a iniciativa da ProSoja é uma das iniciativas mais interessantes dentro do Brasil, que traz essa conscientização, porque se nós não nos envolvermos na política, nós vamos ser governados por quem gosta. A ideia do ProArmas é muito parecida. O que acontece? Quando você entende para que serve o Estatuto do Desarmamento, você não consegue mais ter uma noite tranquila de sono. Porque os próprios inventores do Estatuto do Desarmamento, na época, o ministro da Justiça do Lula ladrão, Márcio Tomás Bastos, ele tem uma frase que você acha no YouTube, que ele fala: o Estatuto do Desarmamento não foi feito para tirar arma de bandido. E realmente não foi. Foi feito para tirar arma de gente como a gente. Gente que cumpre a lei, gente que cumpre as suas obrigações. Porque bandido não cumpre a lei, ele continua comprando arma. E se você olhar na história, você vai ver que todos os movimentos despóticos, todas as ditaduras foram precedidas de um desarmamento antes de tornar-se mais... antes de haver um recrudescimento do regime. Ou seja, antes da coisa ficar feia, eles desarmam todo mundo. E não precisa ir muito longe para ver isso, é só olhar a Venezuela, que era um dos maiores IDHs da América Latina, era um dos países mais ricos que a gente tinha aqui. Quem morava na Venezuela achava que era gringo, que era americano, porque era o padrão que eles tinham lá. E em 20 anos eles acabaram com tudo, destruíram tudo. E antes da porca torcer o rabo, o que eles fizeram? Desarmaram todo mundo. E o interessante é que quem viabilizou, quem fez a campanha de desarmamento na Venezuela foi o Viva Rio, que é uma ONG brasileira que fez a mesma coisa aqui. Por isso, essa pauta é tão importante, porque depois que desarmar todo mundo, aí você faz o que você quiser. Você solda a porta de estabelecimento comercial, você invade propriedade rural, você bota fogo em lavoura, porque esse povo é terrorista, bota fogo em lavoura. Então, como está sendo filmado aqui e transmitido, é importante falar. Querer produzir, querer terra é um ato legítimo. Todo mundo quer. Quem tem quer ter mais e quem não tem quer ter. Então, o fato de existirem movimentos sociais que querem ter uma área para plantar e tal, não sei o quê, é legítimo. O que não é legítimo são vagabundos, criminosos, terroristas se valerem desses movimentos para invadir o que é dos outros, para criar o caos, a balbúrdia e fomentar o crime, a destruição e a morte. E é isso que fizeram ao longo de muitos anos no Brasil. A mesma coisa em relação a terras indígenas. É legítimo eles quererem ter área lá e tal, não sei o quê? Eu falei para vocês. Quem não tem quer ter, e quem tem quer ter mais um pouco. Agora, tomar o que é dos outros, invadir o que é dos outros, fazer igual fizeram com um sujeito que quase foi governador do meu estado, que foi deputado federal, chama Ricardo Baixa. Vocês não vão conhecer aqui, porque não é da coisa de vocês, mas talvez a ProSoja lembre. Ele tinha uma fazenda que a família dele estava em cima lá há mais de 100 anos. Os índios entraram lá, tacaram fogo na sede onde ele morava, e ali foi foto de neto, foto de família, foto de filho, documento antigo, coisa arada toda, maquinário, tudo pegou fogo e acabou. E depois constatou-se que não era terra indígena. Ou então, quando saía um mandado de reintegração na posse, o sujeito ia lá e rasgava na frente da polícia, e ninguém fazia nada. Chegou nesse ponto o nosso país. Por quê? Porque nós deixamos. Quando começou a pipocar o trem da Raposa Serra do Sol, todo mundo falava: gente, vamos se unir, vamos juntar isso aí, vamos mexer com esse trem e tal. Aí todo mundo: não, aqui não vai mexer, aqui não vai mexer. Tinha um produtor lá muito grande que agora está no Amapá,
que saiu de lá. Não, o meu é muito grande, ninguém vai mexer. Resultado, sem sequer ter direito de defesa, sem sequer ter direito ao contraditório, por uma decisão do Executivo, um dos maiores polos de produção de arroz do Brasil foi simplesmente destruído de um dia para o outro. E isso fez com que até as comunidades indígenas que viviam lá fossem prejudicadas, porque o povo trabalhava, tinha renda, e agora todo mundo passando fome. Sem indenização, sem nada, simplesmente de um dia para o outro, tudo que você construiu na sua vida não valeu mais nada. E assim foi feito em vários outros lugares do Brasil, e só terras de altíssimo valor agregado. Por quê? Porque nós não nos unimos. Mesma coisa foi o Fundo Rural. Quantas vezes eu vi em palestra para o pessoal, gente, vamos mexer com esse trem, vamos cuidar desse trem, vamos resolver esse trem. Aí o que aconteceu? Lá na frente pipocou o trem e todo mundo se lascou. E aí, assim é com todas as outras lutas. Assim a questão das quebras de patente, assim a questão da proteção da propriedade, assim a questão do uso de defensivos agrícolas. Porque nós não temos consciência da importância que tem defender as coisas que nós temos, da importância que tem fazer o que deve ser feito. Eu vim de uma realidade que eu sei da história do meu bisavô, que ficava 1 ano na estrada, 6 meses, buscando gado no Pantanal e levando para o interior de São Paulo, 8 meses, 1 ano, para poder comprar um pedacinho de terra. E aí, quando o pessoal chegava lá e falava, ó, nós vamos tomar isso aqui, ele falava, não, então você primeiro me mata e depois vocês tomam, porque o que eu já trabalhei eu não vou perder. E por alguma razão, a partir do momento que as gerações foram sucedendo e herdando a terra e trabalhando a terra, isso parece que deu uma enfraquecida. Eu conheci uma família no Mato Grosso do Sul que estava em cima da terra há mais de 120 anos, gente. 120 anos, chegar lá quando só era mato. E, de repente, entrou uma comunidade lá, um povo lá, e eles não tiveram o ímpeto de defender a propriedade deles. E assim é tudo no nosso país. Estão roubando, estão destruindo, estão passando a mão na nossa carteira, roubando a nossa dignidade, e a gente não está acordando para a importância disso aí. Mas então você vê, não foi feito para desarmar bandido. O que foi? Para fomentar a ditadura, mas não é só isso. Percebam que existem interesses internacionais voltados para o Brasil. O Brasil é o celeiro do mundo, a gente quase não usa terra e é um dos maiores produtores do mundo. Nós temos terras raras, e vocês acham que eles estão preocupados com a árvore da Amazônia? Quem conhece Pontes de Lacerda aqui sabe, tinha gente que tropeçava em pepita de ouro lá de mais de 1 quilo. É essa a preocupação deles, é o mico-leão pepita de ouro que eles querem salvar. É a girafa de diamante que eles querem salvar. É a caceterita que eles querem salvar. É a reserva de água que eles querem salvar. E uma das formas de reduzir a soberania de um povo é com algo que está na Agenda 2030 da ONU, chamada microdesarmamento. E o que é o microdesarmamento? O microdesarmamento é tirar a arma de pessoas como eu e você. Aí você fala, mas o que isso tem a ver com a soberania? É muito fácil. As missões de paz da ONU, elas são direcionadas por interesses políticos e econômicos. Isso aí, vocês não tenham dúvida. Ou tem alguém aqui que acha que a preocupação da ONU é a paz mundial? Meu amigo, preocupado com a paz mundial é só a Miss Universo. Ela quer a paz mundial, o fim da fome na África e comprar uma casa para a mãe dela. De resto, é tudo por interesse. Eles têm interesse, sim. E aí você vê, bom, vai uma missão de paz num lugar que a ONU tem interesse. Não, a missão de paz é para promover a paz. Ah, é? Por que eles não vão promover a paz em alguns países da África, onde o pau está quebrando, onde acontece genocídio mesmo, no Oriente Médio? Não, eles vão onde tem interesse estratégico, ou militar geográfico, ou econômico. E como é que funciona a missão de paz da ONU? Bom, vai um jipe distribuindo livro e um avião cargueiro soltando flor, né? Não, não é. Os caras botam aquele capacetinho azul e é blindado descendo, é armamento comendo, pau quebrando. Se vocês quiserem ter uma noção do que é uma missão de paz, eu tive um amigo que serviu no Haiti, na missão de paz do Brasil, e tem um episódio que chama, o episódio de Sisti Soleil. Vocês vão pesquisar no YouTube o regaço que não foi. E aí eu pergunto para vocês, se tiver que ter uma missão de paz, e todos nós aqui fizemos parte de uma tropa de missão de paz, e nós vamos poder escolher onde que nós vamos fazer a nossa missão de paz. Vocês preferem fazer a missão de paz onde? Aqui em Unai ou no Texas? Pô, no Texas, meu amigo, atrás de cada árvore, cada barranco, cada moita, tem um redneck, que é o caipira deles lá, que com 12 anos ganhou um R15 para tirar em esquilo, que monta e desmonta aquilo de noite, de olho fechado. Por quê? Hoje, os clubes de caça americanos têm um efetivo maior do que qualquer exército no mundo. Qualquer exército do mundo não tem o efetivo dos clubes de tiro, ou dos clubes de caça norte-americanos,
do registro de caçador norte-americano. Então não se invade um país desse. Você sabe por que houve o bombardeio de Pearl Harbor? Porque não dava para entrar lá. Um dos generais japoneses tinha estudado em Harvard. E esse general japonês que estudou em Harvard falou, ô Tigrada, não dá para entrar lá. Está todo mundo armado. E isso, desarmar a população, faz parte do enfraquecimento da soberania. Isso está na agenda da ONU, é o tal do microdesarmamento. E a gente fazendo um paralelo com a propriedade rural, é a exata mesma coisa. Você desarma o produtor rural, isso facilita a invasão, facilita a destruição, facilita subjugar. Você desarma quem você quer escravizar. Você desarma quem você quer subjugar. E esses dois motivos já deveriam ser o suficiente para a gente não dormir mais, mas a coisa fica pior. Nós temos, no movimento político organizado no Brasil, que vê no lumpenproletariado o seu capital político. E o que é o lumpenproletariado? É o churume da sociedade. É o traficante, é o criminoso, é o bandido, é aquela coisa arada toda que está ali. E como eles veem no lumpenproletariado o seu capital político, o que eles fazem com o seu capital político? Eles protegem. Eles protegem o seu capital político, a ponto de, em 2019, quando foi votado no Congresso a expropriação de bem de traficante, o pessoal votou contra. Ao ponto deles defenderem invasão, defender a destruição, defender todo esse montoado de coisas. Então, o Estatuto de Desarmamento tem como uma das funções principais proteger bandido. Afinal de contas, é muito mais fácil eu invadir sua propriedade se você estiver desarmado. É muito mais fácil eu invadir sua casa se você estiver desarmado. Sexta-feira passada, invadiram um condomínio de luxo lá em Salvador, na Grande Salvador, roubaram a família, estupraram as duas filhas adolescentes do rapaz e do homem da casa lá e acabou. Porque está todo mundo desarmado, ninguém pode fazer nada. Eu sei de fazenda no interior de São Paulo, que veio uma horda de vagabundo, invadiu a fazenda, deu uma surra em todo mundo, amarrou todo mundo, ficou torturando o povo uma semana. Torturando as pessoas uma semana. E foi falado aqui da manifestação do pobre coitado lá, da Basílica de Aparecida. Eu sou católico, aquele cara não é. Porque todo católico sabe que se você apoiar qualquer coisa desse, você está excomungado. Lete sentença, é ex vilege, é de pleno direito. Você apoiou, você está excomungado. E ele sabe disso, ele fala aquilo lá porque ele é safado. Eu tenho liberdade para falar que ele é safado porque ele não é católico. Se fosse um bispo católico, eu era obrigado a respeitar. E aí, nessa invasão do interior de São Paulo, que é uma fazenda vizinha da do Fernando Henrique, um padre estava lá ensinando atos de guerrilha para a molecada. É esse o tamanho do absurdo que a gente vive. Por quê? Porque eles protegem o churume da sociedade, protegem a marginalidade. E o Estatuto de Desarmamento é uma lei feita para proteger bandido. Nós temos vários parlamentares que têm por objetivo legislar para proteger marginal. E quanto antes a gente entender que isso existe, mais fácil é para começar a mudança. Porque o primeiro passo para a mudança é entender o tamanho do pepino. E isso já deveria ser o suficiente para a gente ficar realmente aborrecido. Mas a coisa ainda piora. Por quê? Porque quando eu tiro do cidadão a arma de fogo, eu tiro a possibilidade de defender todos os seus direitos. E o direito à legítima defesa é um direito natural, é um direito inerente à própria existência do ser humano. E o que é o direito natural? Aquele que você nasceu ser humano, você tem. Não depende de papel. E se eu arranco de você um direito natural, na verdade eu estou tirando parte da sua humanidade. Se eu pegar qualquer um de vocês aqui, trancar numa salinha, 3 anos, só alimentar por debaixo da porta, o cara que vai sair de lá não é mais você, é o que sobrou de você. Se você vai para uma guerra, para um conflito, fica em condições subhumanas, o cara que volta não é você, é o que sobrou de você. E se eu tiro de você um direito natural, por longo tempo, o que vai acontecer? A sua humanidade foi afetada. E quando eu tiro o direito natural à legítima defesa, eu tiro de uma sociedade a sua capacidade de reação contra o que é injusto. Vocês podem ver, quem tem pai vivo, vô vivo, bisavô vivo, vai ver que a régua moral deles é muito mais densa que a nossa. A capacidade de se revoltar com as coisas é muito mais estruturada que a nossa. Eu vou dar um exemplo aqui. Se estiver andando na rua, eu, meu pai, meu avô, falecido, e ver um auditor com uma mulher de lingerie, meu avô vai falar, nossa, aí é o fim da picada, isso é um absurdo. Meu pai vai falar, não, realmente é inapropriado. Eu provavelmente falaria, não, isso aí é só um outdoor, é normal. E meu filho vai falar, nossa, achei que já estava pelado. Então, nós vamos perdendo a capacidade de se indignar com o que é errado. Quando se falava em invasão de terra na época do meu avô, do meu bisavô, do meu pai, não tinha conversa.
Entrou, acabou, era respeitado. Hoje há uma relativização de todos os valores, e a gênese disso aí está associada ao desarmamento. Por quê? Porque nos foi arrancado a aptidão de exercitar um principal direito natural que existe, que é o direito à legítima defesa. Porque se você não tem direito à legítima defesa, você não tem mais direito a coisa nenhuma. Não adianta eu falar assim, você tem direito à vida, mas você não tem como defender essa vida. Você tem direito à dignidade, mas você não tem como defender essa dignidade. Você tem direito à propriedade, mas você não tem como defender essa propriedade. Então, se você não tem direito a defender os outros direitos, na verdade, você não tem direito a coisa nenhuma. É a mesma coisa que eu falar para você, agora aqui você ganhou um leão, lá na África, você vai lá caçar o leão, todo mundo aqui ganhou um leão, que maravilha. Uma caçada de leão hoje ela custa entre 25 a 50 mil dólares, dependendo de onde você vai. Olha que beleza, ganhei o leão. Ganhou, como é que vai ser? Eu vou dar uma sunga vermelha para cada um, você vai caçar o leão. Então não ganhei o leão, pô. Então, se você não tem direito à legítima defesa, você não tem mais direito nenhum. Você não tem direito a nada. E isso foi feito para tirar da gente a capacidade de reagir. E quando eu falo em reação, não é necessariamente reação armada. É a reação moral, é a reação política, é a reação ideológica. É você olhar para algo errado e falar aquilo ali está errado. É você ver um cabra que fez o maior escândalo de corrupção da história da humanidade e falar, não tem como essa catinga aí ser eleita vereador. E a gente vê que tem gente que defende esse cara na internet, tem a cara de pau. Por quê? Porque a régua moral do Brasil foi flexibilizada por conta de terem arrancado de nós o direito mais fundamental de todos, que é o direito à legítima defesa. E esse é o ponto nodal, esse é o maior prejuízo do Estatuto de Desarmamento. O que isso tem a ver com a defesa da propriedade rural? Absolutamente tudo. Nós temos que saber que a primeira linha de defesa da nossa vida, da vida da nossa família e do nosso patrimônio, sou eu e não o Estado. Quem tem que defender a integridade física das minhas filhas sou eu e não o Estado. Quem tem que defender a minha propriedade sou eu e não o Estado. Quem tem que defender a minha vida sou eu e não o Estado. E como que eu faço isso? Bom, no Brasil você tem dois jeitos. Ou é pela Polícia Federal, pelo SINARM, ou é pelo Exército, pelo SIGMA. Pela Polícia Federal, você vai poder comprar um máximo de 4 armas, vai deixar no endereço, não pode sair de lá. Aí você pode falar, mas nós temos o porte rural. O porte rural é conversa fiada para boi dormir. Porque sempre existiu. O artigo 5º do Estatuto de Desarmamento, desde o começo, fala, você pode transitar com a sua arma em toda a extensão da sua propriedade. Aí alguns juízes e promotores, ilegalmente, contra a lei, diziam que era só na sede. Isso nunca existiu. Propriedade, o conceito de propriedade é uno, é toda a propriedade. Aí fizeram, escrever aquilo que já existia na lei. Não, agora é toda a propriedade. Beleza. Só que se passar uma estrada no meio, você já não pode ir para o outro lado. Se tiver outra matrícula contígua, você não pode ir para o outro imóvel. Olha o tamanho do absurdo. E eu vou falar um negócio para vocês, meus amigos. A hora que a giripoca pia, 4 armas não é nada. E sabe o que é pior? Pelo SINARM, só você pode usar a arma que está no seu nome. E, além disso, se você quiser ter peão preparado na sua fazenda, só o gerente vai poder ter arma. Os outros empregados não podem. Só o gerente. Olha o tamanho do absurdo. E a hora que a giripoca pia, lá em Rondônia, por exemplo, tem um movimento que chama, como é que é? Liga dos Camponeses da Casa do... Oi? LCP. Eu tive em Rondônia semana retrasada, fazendo a mesma coisa que estou fazendo aqui. E aí eu fui na rádio 6 horas da manhã e falei da LCP e tal. Aí fui na televisão na hora do almoço e mesma coisa. Aí, de noite, uma palestra. Aí veio um deputado federal e falou, doutor, você não pode falar da LCP aqui que é perigoso. Eu falei, mas rapaz, você que é deputado federal está se cagando todo? Puta que pariu. Desculpa a expressão aí, as senhoras, mas é de indignar. É de indignar. Como que a gente aceita o pessoal entrar com um fuzil na fazenda dos outros, comer os empregados na porrada, violentar as mulheres que estão na área e ninguém fazer nada, gente? O que aconteceu com o brio do brasileiro, com a hombridade, com a coragem que a gente tinha? Agora, se eu começar a ter medo de falar as coisas, então bota a viola no saco e eu vou embora. Quem tem medo de ir no banheiro não come feijoada. Só. E a grande questão começa no seguinte, nós temos o SINARM e nós temos o SIGMA, que dá mais ferramentas. No SIGMA eu posso ser atirador esportivo.
Ah, mas o que isso tem a ver com a propriedade rural? Uai, eu subo um barranco, 5 horas de máquina no relógio e monto um clube de tiro na minha propriedade. E aí eu posso ter ali um acervo muito mais extenso, que todo mundo ali pode usar, todo mundo pode se tornar atirador esportivo, todo mundo pode treinar. A gente não tem brigada de incêndio? Por que a gente não pode ter o pessoal treinado ali como atiradores? Eles estão ali para atirar em papel, não estão ali para defender a propriedade. Mas na hora que precisa, a legislação diz que na legítima defesa e no desforço imediato da propriedade, eu posso usar todos os meios disponíveis para conter a ameaça. Então estão todos ali praticando um esporte, que fique bem claro, essas armas não são para defesa. Mas se você está sofrendo um ataque injusto, qual que é o meio mais eficaz que você tem? É aquilo ali, é a ferramenta que você tem, é o negócio que você tem. Supondo que você quer um sistema mais simples, você não quer construir um clube dentro da fazenda, e se você tiver a arma pelo Sigma, além de construir estante, você vai poder andar a fazenda inteira com isso aí. Você vai ter direito ao porte de trânsito, ou seja, você pode ir da cidade até ali com a sua arma, porque você está indo treinar no seu estande. E o grande perigo é você pegar e ir da cidade até lá numa estrada vicinal. Aqui não sei como é que é, mas lá onde eu moro, a estrada vicinal é bem desagradável. Tem lugar ali que é bem complicado. Imagina você com 300, 400, 500 mil de fungicida na caçamba da caminhonete, sozinho. Como é que faz? Então você pode, eu estou indo treinar, meu estande fica na fazenda. Mas você não quer fazer um estande, o que dá para fazer? Bom, tem javali? Você se torna manejador de javali, você está indo para o manejo. Tem que fazer um manejo de javali. Seus empregados são manejadores de javali. Mas o mais importante disso tudo é você mudar o pensamento e entender que você não tem o direito de defender a sua propriedade, você tem obrigação. E isso fica claro, a falta de compreensão da situação, quando você para pensar o seguinte: quem aqui já gastou mais de 100 mil em defensivo? 100 mil é dinheiro de cachaça para defensivo agrícola. Eu já gastei, só de glifosato, mas muito mais que isso. Quem já gastou mais de 100 mil aqui numa caminhonete? Também já. Agora eu pergunto para vocês, quem que gastou mais de 100 mil em segurança da propriedade rural? Quem aqui se preocupou em fazer defesa passiva? Cerca, alambrado, 3 linhas de defesa, bota uma cerca de 8 fios de arame farpado lá longe, planta aquele espinheiro brabo, faz uma segunda linha de defesa, bota uma cerca mais alta, planta uma cerca viva pesada, portão de controle remoto. Ah, é frescura. Não é, é segurança. Iluminação, filmadora, o escambau. Chega na sua área, eu tenho um amigo meu que tem uma fazenda no Paraguai, que na sede dele em volta tem um muro de 3 metros de altura. E em cima do muro tem plataforma de tiro. Quero ver quem que invade a fazenda dele. Não invade. Porque o sujeito vai olhar a fazenda, a propriedade rural, igual um vagabundo olha para uma casa, fala, essa daí não dá. Vamos pegar do lado ali, que é mais tranquila. A defesa passiva é o primeiro passo, você entender que é importante. Ah, mas eu vou gastar 200 conto para fazer isso. Vai, pô, mas você não pagou 1,5 milhão numa casa no condomínio? Que nem é você que cuida do perímetro, é um cara que você paga 1.000, 500 por mês para ele fazer? É seu. Tem que mudar o pensamento. O que você vai fazer? Se eventualmente você tem que analisar quais são as ameaças. Você vê, por exemplo, o caso do Adélio aqui, que foi aqui perto. Os lugares que ele entrou não tinha defesa nenhuma, gente. 99% das propriedades, se eu chegar aqui agora, andando, eu vou bater na porta da casa do cara. E você tem lá, às vezes, 1 milhão, 2, 3 milhões dentro de um barracãozinho de defensivo. Não entra na minha cabeça um trem desse. Então você tem que medir o tamanho da ameaça, saber o que você está sujeito. Porque existem criminosos de oportunidade. Eu tive fazendo essa mesma palestra lá em Rondonópolis. Rondonópolis, no começo do ano, invadiram uma fazenda, levar 10 milhões em veneno. 10 milhões em veneno. Não tinham alambrado, não tinham uma cerca, não tinham nada. Vai ver como é que está agora. Agora, tem que esperar acontecer a merda para a gente começar a prestar atenção. E outra, dependendo do nível de ameaça, esse pessoal vem com um fuzil, vem com 5, 6 caras. Então, você tem que articular a formação de núcleos policiais rurais. Se você não consegue fazer isso com a PM, por causa do governo do estado, você consegue fazer isso com a polícia, com a guarda municipal. Ronda, mapeia as fazendas. Porque já teve caso em Rondonópolis que a ronda rural passava e o pessoal da sede via eles passando, mas eles não sabiam chegar na sede. Então mapeia, bota o georreferenciamento,
Porque, pelo menos ali, no campo, você vai ter que ficar de 1 a 5 horas segurando a peteca. Dependendo do lugar, 2, 3 dias para a polícia chegar. Então, você tem que ter um canal de comunicação e você tem que se garantir ali, ter linha de tiro. Eu tenho amigos meus que têm propriedade de orientação que eu faço é o seguinte: você vai fazer 3 linhas de defesa, você vai fazer os pontos de tiro, e em cada linha de defesa você vai botar um disco de arado, vai pegar a lunetinha e vai atirar no disco de arado. Quando o cara chega e nunca viu, ele vai ver que tem aquele disco de arado ali cheio, cravado de bala. Ele vai falar, opa, daqui para frente não dá. Você vai ter que trabalhar com munição antimotim, porque tem grupos terroristas que usam mulheres para pôr na frente. E aí você não vai atirar de munição real, letal, numa situação dessa. Aí você usa antimotim. Você tem que estar preparado para as adversidades. Você tem que mapear o nível de adversidade que você vai ter. Para que as pessoas olhem para a sua propriedade e vai falar, essa daqui não convém entrar. E você vai utilizar o desforço imediato. E faz parte do desforço imediato você ter uma assessoria jurídica pronta, preparada para te atender a hora que a peteca pegar. Eu fiz uma reintegração de posse uma vez, grande no meu estado, que teve reunião com o governador, com o tático operacional da Polícia Militar, aí foi o gente da OAB, da Fundação do não sei o que lá, Direitos Humanos, aquela paçoca toda. Meu cliente teve que pagar a diária da turma, teve que pagar marmita para todo mundo, teve que pagar ônibus para tirar o sem terra, caminhão para levar as traias do sem terra, um monte de coisa. Água mineral, e não é água igual a gente toma quando está na roça, no garrafão, não, tem que ser o copinho, porque eles são exigentes. Vai lá e fomos lá, e aí quando estava acontecendo a reintegração da posse, a gente ficou sabendo pelos arredores ali que eles iam pegar 3 quilômetros para frente e entrar de novo numa outra área. Aí o que aconteceu? Por coincidência, você vê como é que a vida da gente é cercada por coincidências. Nesse dia que estava sendo feita a reintegração de posse, calhou de cair um tronco de árvore, uma árvore, no meio da pista. E aí a gente tomou cuidado de sinalizar para ninguém se acidentar. E coincidiu também que nesse dia a gente estava fazendo manejo de javali na região. E aí quando veio o cara com a motinha do sem terra e deu de cara com aquele tronco, ele encontrou 50, 60, 70 homens, eu ali no meio, todo mundo fazendo manejo de javali. Aí ele voltou para trás, ninguém invadiu a fazenda de ninguém, todo mundo dormiu feliz. Aí veio a polícia, claro, porque o cidadão armado, a polícia vem. Aí veio a polícia e falou, o que está acontecendo aqui? Falou, não, nós estamos fazendo manejo de javali, ficamos sabendo que essa árvore caiu aqui na estrada e viemos aqui cuidar, sinalizar, estamos aqui só até tirar o pau, mas a gente está manejando aqui, não tem nada a ver. Mas olha que coincidência da vida, não é verdade? Porque a arma de fogo, ela cria um dos maiores fatores de redução de crime que existe, que é o chamado dissuasão racional. O que é dissuasão racional? É o sujeito parar, pensar e falar, ali não dá. Ali não dá. Por que na década de 80, 90, e vocês vão lembrar disso, a gente saía de casa, deixava a TV ligada e ninguém entrava? Porque se entrasse, tomava tiro, porque todo mundo tinha arma. Com o tempo, os criminosos começaram a entender, primeiro, que ele tem o direito de te roubar. Afinal de contas, os pensadores da esquerda falam que o assalto é uma forma de distribuição de renda. Está aí a Márcia Tiburi, que fala que é favorável ao assalto. Eles falam que eles odeiam a classe média, isso não é sentido figurado, eles odeiam mesmo. Você sabe por que eles chamam a gente de gado? Porque eles são carrapatos, eles vêm chupar o sangue da gente, eles não produzem nada. É esse que é o negócio. E aí, quando você põe na cabeça do vagabundo que está todo mundo desarmado, que ninguém pode reagir, que o sujeito tem medo de reagir porque ele vai preso, isso é um salvo-conduto para ele entrar na casa de todo mundo e fazer todo tipo de atrocidade. Então, quando você rearma a população, por que os índices de homicídio despencam? E você pode ver isso, que nos Estados Unidos nem todo o estado é armamentista, tem estado que é desarmamentista. E os mais armamentistas são os mais tranquilos. Por quê? Por conta da dissuasão racional. O sujeito fala, agora não dá mais, agora acabou a festa, porque tem gente armada ali dentro. Então, eu gostaria de concluir falando para os senhores o seguinte, eu não estou falando que tem que atirar em todo mundo, tem que dar uma de doido e acabou, virar o Rambo, não tem nada a ver com isso aí. O que eu estou falando para vocês é, primeiro, entenderem o tamanho do problema. Entenderem o tamanho do problema. E o problema é grave. Segundo, estarem preparados antes do problema bater na porta de vocês. Porque o produtor rural, e eu sei disso porque eu estou nisso aí desde que eu nasci, se preocupa com a porteira para dentro. O pau está quebrando lá fora, ele não, ainda não chegou aqui.
O problema é que se a gente não se juntar, a hora que chegar na nossa porteira pode ser tarde demais. Então, conversar com os vizinhos, acertar as pontas, um dá suporte para o outro. Gente, a gente faz isso para a brigada de incêndio. O fogo, que não faz mal para ninguém, é um bichinho inanimado ali, você paga, ele acabou. Agora, para criminoso, a gente não está fazendo isso. Então, está preparado. Conhecer a legislação para saber até onde que você pode ir, o que você pode fazer. E está preparado para o depois, porque quando acontecer, você tem que estar firme que você vai fazer o que precisa ser feito. E muitas vezes o que precisa ser feito não é atirar em ninguém, é fazer uma cerca melhor, é fazer uma defesa de perímetro, é botar câmera, é botar iluminação. Mas quer ver um negócio que afugenta bandido pra caramba? Pátio limpo. E agora você vai numa fazenda aí, o pátio parece um ferro velho, cheio de tranqueira, porque os caras vão se escondendo ali, vão ganhando terreno. Quando você vê, está dentro da sua casa. Pátio limpo, iluminado. E ninguém presta atenção nisso aí. Então é fundamental a gente compreender que a defesa da nossa vida, da nossa família, do nosso patrimônio, é uma decisão exclusivamente de cada um. Nós não somos a última barreira, nós somos a primeira barreira. Porque a polícia, infelizmente, na grande maioria dos casos, vai vir para juntar corpo ou para prender a vítima. Sou muito triste de falar isso, mas é uma realidade que acontece no Brasil. Eu sei de casos de pessoas que ficaram chamando a polícia por horas, 4, 5, 6 horas. E no final o vizinho ligou e falou, teve um tiroteio aqui, meu vizinho matou um cara. Na hora, a polícia chegou lá e falou, escuta, cadê a arma? Para a vítima. Para a vítima. Então a gente tem que estar preparado, tem que saber qual que é a legislação. E a função do ProArmas nesse cenário é muito parecida com a ProSoja. A gente quer trazer para o debate, de forma organizada, a questão do armamento civil brasileiro. A gente quer produzir conteúdo para que as pessoas saibam os direitos que elas têm. Mas não só isso, a gente quer atuar judicialmente para que, no caso de injustiças sejam feitas, direitos que sejam tolhidos, a gente poder mexer nisso daí. Todas as ações que estão tramitando no STF, a gente atua com amicus curiae. Mas não só isso, a gente também tem atuação política institucional. Então, hoje não tem nenhum texto de lei que trata do tema armamento que não passa pelo corpo técnico do ProArmas. Sejam dos decretos, sejam dos projetos de lei. Inclusive os que tiram direito da gente. Só nos últimos 2 anos, a gente freou pelo menos umas 4 ou 5 iniciativas desarmamentistas que iam inviabilizar o direito de acesso a armas indiretamente. Eles queriam colocar mais exigência dentro do Estatuto de Desarmamento. Nós conseguimos travar, trabalhando, articulando. E essa forma organizada de se fazer essas coisas, racional, pacífica, ordeira. Vocês veem, a gente faz um movimento político todo dia 9/7 em Brasília. Esse ano deu quase 30 mil pessoas, passou de 20 mil. Num dia de semana, debaixo de um sol do meio-dia. Isso mostra que é uma pauta que está crescendo. Isso mostra que é uma pauta que tem que ser ouvida, tem que ser respeitada. Mas que para que isso aconteça de verdade, para que a gente tenha força, é preciso que todo mundo esteja unido em volta de um mesmo objetivo. Porque não adianta falar assim, não foi comigo. O problema é o seguinte, meu amigo, um dia chega, é igual um incêndio. O incêndio está acontecendo a 30 quilômetros daqui, 100 quilômetros daqui. Não é comigo. Um dia ele chega. Como chegou na casa de muitos amigos meus, como chegou na casa de muito conhecido meu. E o incêndio chegou ou na forma de um Lázaro, ou na forma de ladrão de maquinário, ou na forma de ladrão de sumo, ou na forma de abigeato. Eu conheço um camarada meu que perdeu 500 cabeças de gado no abigeato. Meteram as gaiolas lá dentro e tiraram de dentro da fazenda dele. E aí, como é que faz depois que aconteceu? Ou na forma de movimentos terroristas. Vejo, está filmando, vou repetir. Todo movimento que quer terra é legítimo, tá bom? É legítimo querer terra, eu quero também. O que não é legítimo é invadir a propriedade dos outros, matar, roubar, estuprar. Isso não é legítimo. E quando eles vêm para fazer isso, nós temos motivos suficientes para exercer o desforço imediato na defesa da propriedade. Quando você tem o receio justificável de sofrer uma agressão injusta, e nós temos documentado, tá? Vocês podem ir na internet, vocês vão encontrar, de invasões que resultaram em morte, de invasões que resultaram em estupro, de invasões que resultaram em tortura. Então isso dá a mim o direito de usar todos os meios que eu tiver disponíveis para impedir que eles entrem na minha sede. Então veja, eu não estou atirando porque eu estou defendendo o patrimônio, porque no Brasil não pode. Eu estou atirando porque eu estou com receio do que eles vão fazer com a minha integridade física.
E aí você tendo tudo isso documentado, com uma equipe preparada e com um jurídico pronto para se acontecer alguma coisa, vocês podem ter certeza, vocês nunca vão precisar usar. Obrigado.